Ok, obrigada, Giovanni. Pessoal, então agora a gente recebe o Gui, né? Que vai dar uma aulinha para nós. Pode falar. Oi, gente, boa tarde. Quando a Rose me convidou, eu pensei assim, nossa, que ótimo, né? Há 10 anos atrás, exatamente, não exatamente na data de hoje, mas há 10 anos, no mês de junho, eu entrava na UFO e eu me recordo, aqui foi o meu primeiro posto de trabalho, né? Então, cumprimentar a Mayra, que foi uma das minhas primeiras coordenadoras, e posteriormente minha chefe também. Cumprimentar todos os colegas que já me conhecem, os que não me conhecem, e dizer do meu prazer de estar aqui dividindo o espaço com a Wander, que eu sigo nas redes sociais, admiro, aprendo sempre. E a Sayonara também, que eu aprendo desde antes de entrar na UFO, né? E aí eu estou retomando esse processo de entrar na UFO, porque quando eu entrei, depois do meu primeiro ano, eu postei uma foto lá de cima, pegando a biblioteca, e eu falava assim, que o legal de trabalhar na universidade é que esse espaço é um espaço de aprendizagem. Então, mais do que estar aqui servindo, eu também venho aprendendo muito, né? Então, a minha pesquisa, por estar relacionada à temática, à literatura de temática homoerótica e, basicamente, uma literatura muito gay, muito branca, né? Que tanto a Wander quanto a Sayonara falou muito bem, faz a gente aprender que o nosso aprendizado é muito além daqui. Então, ontem também tive a sorte de uma amiga que trabalhou comigo lá no CS, uma amiga travesti, ela entrou em contato comigo e ela falou, Guilherme, eu fiz a minha retificação de nome, tinha mais de 8 anos que eu não falava com ela. Guilherme, eu fiz minha retificação de nome, o meu nome agora é esse, eu fiquei muito feliz por ela. E de lembrar que realmente o nosso aprendizado é muito além do que o nosso espaço de trabalho. Né? Então, a minha fala aqui hoje com todo mundo é nesse sentido, é compartilhar bastante as observações que eu tenho feito a respeito de nós, porque isso também diz respeito a uma autocrítica. Né? A universidade, apesar da sua boa vontade, vamos dizer assim, ainda tem muito o que aprimorar. E isso nos inclui a todos nós que somos servidores, servidoras, né, servidores. Então, eu coloquei o título, né, Sistema de Controle ou Humanização, como a burocratização dificulta o respeito à diversidade na UF. Então, lembrando que hoje é dia 28 de junho, exatamente por causa desse movimento, que está aí no slide, né, o Everton está aqui, então, Everton é uma foto do movimento de história, ou uma foto em preto e branco, que tem a Martha P. Johnson e ativistas da causa LGBT no movimento que deu origem ao 28 de junho, que é essa data que a gente comemora hoje. Então, para a gente não esquecer que não só esse momento de aprendizagem, mas a data de hoje, ela diz respeito a uma data de luta. Então, para a gente não se esquecer, né, principalmente gays, brancos, como eu que hoje ocupo esse lugar, entender que quando a gente tem lugar de fala, muita gente lutou para que eu estivesse aqui. E esse privilégio que eu utilizo para estar falando com pessoas, fazendo formações, tem que ser revertido em alguma causa que vai muito além do que eu já experiencio colhendo, né, esses frutos disso. Tem também uma charge da Laerte, em que eu gosto muito da autorrepresentação dela nas charges, né, em que ela sempre critica muito a nossa sociedade, né, e aí ela fala, a parada já acabou, mas o orgulho continua. Então, que a gente, mais cedo a Rosa estava comentando aqui antes da gente começar, né, que agora as empresas que usam lá o arco-íris, né, a bandeira trans, vão todos nos colocar na caixinha novamente, e aí em junho do ano que vem a gente volta para falar novamente, né, que é quando a gente pode falar, mas que a gente, nos nossos espaços, a gente possa refletir sobre a nossa educação, né, entender que essa é uma educação continuada. Essa apresentação depois eu vou deixar também disponível para vocês. Eu gosto muito dessa imagem, né, porque para todas as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer de onde vêm todas as letrinhas, né? Eu vi até um tweet que brincava sobre isso hoje. Não é letra demais, LGBTQIAPN+. Gente, ainda está pouco, né? No sentido de luta, por exemplo. Vou dar só um exemplo para que a gente possa conhecer. Quando a gente tem a vinda do I para esse movimento, que é um movimento
identitário, as pessoas intersexo têm muitas pautas e são muito silenciadas em suas pautas, em questões de saúde, assim como as pessoas trans. Então, por isso que agrega a esse movimento, essa discussão, né, a mutilação e as cirurgias compulsórias que essas pessoas passam. Então, a gente tem que constantemente se educar. Então, quem não conhece nada sobre intersexo, digita intersexo na Netflix, tem um documentário de 20 minutos muito bom sobre isso, para que a gente possa compreender que nem tudo é sobre orientação sexual, nem tudo é sobre como eu me relaciono com a sociedade, né? Mas sim como a sociedade também nos olha, né? Então, quando a gente fala de identidade de gênero, essa questão compulsória da sociedade de colocar a gente orientada, a gente quanto homem ou mulher, de acordo com o sexo biológico. Então, vale um pouco a pena a gente que tem interesse em ser mais humanos, e é por isso que eu coloco humanização no título da minha fala, porque isso vai muito além desse momento que a gente tem aqui. Então, a gente precisa se educar sempre. Tem coisas que eu ainda não sei dizer, por exemplo, mas por isso que estou sempre me inserindo para aprender com mais pessoas que sabem falar melhor que eu. E aí eu trago questões agora da universidade sobre o acolhimento das pessoas LGBTQIA+, mas mais especificamente sobre as pessoas trans, que eu acredito que é a principal discussão que a gente tem que fazer hoje. A Sayonara falou muito bem da questão de como funciona o Uberlândia. Eu acho isso muito bom, que a gente não precisa ficar novamente contextualizando, mas só para a gente conhecer como funcionam algumas legislações que se aplicam à universidade. E também esse contexto que a gente está inserido. Vou dar um exemplo que na Secretaria Estadual de Educação, para alunas e alunos que solicitam o uso do nome social, a gente está falando de pessoas geralmente antes dos 18 anos, que já precisam de uma tutela familiar para autorizar o uso do nome social. Certo? Como que isso funciona lá? As pessoas solicitam, aí lá na chamada, que é uma chamada eletrônica, coloca lá o nome da pessoa morto, que não é o nome que ela está solicitando o uso de nome social, e na frente NS, o nome social da pessoa. E aí isso desumaniza, e é por isso que eu falo, né? Nem sempre o sistema dá conta das especificidades. Agora pense, né? Por exemplo, uma pessoa que se chama João, né? E aí esse João se torna o nome morto dela e ela vai se chamar Bianca, certo? Na chamada, a professora vai fazendo chamada e de repente lá no meio do J aparece uma Bianca. O quanto isso não causa constrangimento. Isso é só um exemplo de demonstração que o sistema e esses sistemas que são desenvolvidos por nós, pessoas cis, não dão conta, inclusive, do que é uma obrigação da gente de dar conta. Né? Então, esse é um exemplo que eu trago. Agora, se a gente levar, por exemplo, para as escolas da prefeitura, né, que são alunos antes do 9º ano, esse problema vai só aumentando mais. Conheço casos que pais vão até a escola e falam para a escola: se você autorizar que meu filho use o nome social que ele está solicitando, eu processo a escola. Então, o primeiro lugar, né, que a gente já sabe que acontece violência é dentro de casa. Então, a gente, né, enquanto instituição e que vai se propor acolher essas pessoas que tardiamente vão poder se identificar com o gênero ao qual se identificam, a gente tem que ter esse cuidado e esse olhar de entender que isso é uma prioridade institucional. A UFO, ela assegura o uso do nome social para pessoas travestis e trans desde o ano de 2015, muito antes da lei nacional. Então a gente pensa, nossa, que legal, né? Uma instituição acolhedora. Só que na prática a gente vai perceber que existem várias coisas que precisam ser olhadas pelo lado humano, não só pelo lado do sistema. Então, eu trouxe o artigo 5º e vou ler aqui com vocês, só para a gente reconhecer onde que as pessoas têm direito ao uso do nome social. A utilização do nome social fica assegurada aos estudantes da UFO nos seguintes documentos de âmbito interno: diários de classes e listas nominais utilizadas em situações de avaliação da aprendizagem ou verificação de presença,
em salas de aula ou nos locais de realização de atividades acadêmicas ou eventos universitários. Isso aqui, por si só, já inclui aqui o sistema de bibliotecas e todos os âmbitos sociais nos quais lidamos aqui na universidade. Carteirinhas ou crachás de identificação das pessoas como estudantes da instituição. Nome do usuário de sistemas de informática nos quais a pessoa é identificada. Comunicados da instituição dirigidos a pessoas, seus familiares ou a outros que lhe façam menção. Formulários internos, listas nominais de votantes. Né? Então, eu trago isso aqui para mostrar que, em todos os âmbitos em que a gente lida de maneira social, ou seja, a não ser lá na própria ficha de registro do aluno, né, todas os outros locais devem constar no nome social. E também eu trouxe o artigo 10, depois todo mundo pode dar uma lida pesquisando nos sites da UFO, também para os servidores e que se encontram nas situações de solicitação do nome social. Aí agora eu apresento para vocês uma experiência pessoal enquanto secretário de pós-graduação, em que eu tive 2 casos de 2 estudantes, uma mulher trans e um homem trans, solicitaram o uso do seu nome social durante o curso. Então, se matricularam com o nome morto e, posteriormente, durante o curso, solicitaram o uso do nome social. No primeiro caso, que faz já algum tempo, se eu não me engano, foi 2018, a gente teve a universidade acolhendo plenamente o uso desse nome social. Então, eu me recordo de logo que o requerimento chegou até a minha unidade, nos sistemas, todos os sistemas em que tinha lista, em que eu fazia a busca do nome, já constava o nome social da aluna, o que foi de grande ganho, eu acredito, de demonstrar a humanização das pessoas ao lidar com essa questão. Já a segunda que aconteceu agora, esse mês passado, que eu tive acesso, o que aconteceu? Recebi o processo SEI, lá constava a solicitação, na hora que eu pesquisei a ficha do aluno, já constava o nome social dele. Ótimo. Depois eu recebi o próprio aluno comunicando, olha, solicitei junto ao atendimento do aluno, a utilização do meu nome social, confirmei. Só que essa semana eu fui olhar a ficha do aluno para fazer a qualificação dele, o sistema de repente voltou o nome morto dele. Então, eu fico pensando, né, qual que é o que aconteceu nesse meio do caminho, que o que foi feito foi desfeito. Onde que falhou? Provavelmente, não só numa questão de sistema, isso envolve a nossa falha enquanto servidor, né? E aí eu, enquanto secretário do curso, requeri às instâncias superiores qual que foi a motivação dessa reversão, já que tinha sido aplicado no nome social. Então, é só exemplos para a gente perceber que se não há um interesse, né, a gente não consegue colocar a própria política e o próprio direito em prática. Eu trago uma citação que é do meu orientador, do professor Fábio Figueiredo Camargo, que lá em 2013 ele já discutia, né, esses corpos, né, e aí as corpas, como a Wander sempre fala, essas pessoas, o que a gente está buscando é lidar com esses espaços de poder, já que a todo momento nos é retirado, né? Quando a gente vê que a gente ainda luta pela vida da maioria das pessoas trans, por exemplo, né? É só a gente parar para pensar quantos colegas aqui da biblioteca, servidores e servidoras, são trans, né? Quantos colegas de trabalho dentro da UFA a gente tem enquanto pessoas trans? E aí tem gente que fala, é mimimi solicitar cotas, né? Não, gente, isso é um direito social para reparar o que a sociedade vem causando. Eu acho que é uma discussão que a gente ainda tem que amadurecer bastante e exigir, na verdade, né? Então, esses corpos, as corpas homossexuais, LGBTQI, APN+, a gente é sempre ordenado por essas questões médicas, jurídicas e educacionais, não mais lhe pertencendo se é que algum dia foi seu. Então, o nosso corpo deixa de ser nosso e passa a ser tutelado por essas instituições. Então, vista a dificuldade de subjetivação a partir do corpo, gerado para todos os indivíduos estabelecidos pela ordem do discurso hegemônico, falocêntrico, patriarcal e heteronormativo. Então, todas essas questões, né, que a gente está discutindo aqui,
não precisaria ser discutida se a gente ainda não tivesse tutelado pela norma heteropatriarcal, cisgênera, né? Então, e eu sempre gosto de falar, quando eu tenho lugar de fala, que eu acredito principalmente que a revolução é pelo feminismo, pelos movimentos feministas, porque se a gente pensar LGBT-fobia, né, e todas as suas nuances, sempre é relacionada a uma negação do que é masculino. Então, quando o gay apanha, é porque ele é afeminado. Ele pode até casar lá na casa dele, né, mas ele apanha porque ele é afeminado. O homem trans, né, que ele não está desejando mais esse corpo, que é um corpo feminino, que foi feito para servir o homem. Né? Quando a gente vê a travesti ou as mulheres trans, que elas estão negando ser homem, ninguém tem direito de negar o que é o masculino. Né? Então, se a gente ter um pouco dessa visão, a gente consegue entender que a gente é solidário a várias lutas, né? A luta das mulheres, é por isso que eu não consigo entender a Sartre de maneira nenhuma, né? Como diz a Sayonara, é até uma questão, acho que, né? Porque a gente entende que realmente a gente é solidário a muitas lutas, né? Apesar de alguns de nós usufruírem de alguns privilégios. Em 2019, a gente consegue, a duras penas, né, estabelecer no Conselho Universitário a política de diversidade sexual, em que aí a gente começa a fazer essa discussão de políticas na universidade, não só nessas administrativas, né, mas a política de estudo, incorporar dentro dos ambientes acadêmicos as discussões de gênero e de diversidade sexual. Isso foi instituído em 2019, só em 2020 que consegue-se fazer uma eleição, principalmente porque no final de 2020, por causa da pandemia, né? Então, fazer uma eleição da comissão de acompanhamento dessa política. E aí, ano passado, essa comissão conseguiu elaborar o seu primeiro relatório, e aí eu trago um trecho só para a gente refletir. Considerando os resultados apresentados, especial atenção deve ser dada à implantação do programa de pesquisa, as ações de acolhimento para os alunos e alunas ingressantes, bem como para os servidores pelo programa de acolhimento e acompanhamento. A indução para a inclusão de conteúdos referentes às temáticas de diversidade sexual e de gênero nos componentes curriculares dos cursos de graduação pelo programa de ensino e a publicação de projetos de extensão e cultura ligados à comunidade LGBT pelo programa de extensão e cultura. Espera-se que para o próximo ano várias ações sejam mantidas e outras criadas para a efetivação da referida política. Contudo, chama a atenção que nenhuma das pró-reitorias informou sobre o planejamento para o desenvolvimento dessas ações em 2022. Então, eu trago isso só para a gente pensar quantos nós, servidores e servidoras, fomos convidados para participar de um curso que tratasse sobre diversidade sexual, que tratasse sobre lidar com o nome social dentro dos sistemas da universidade. Né? Nenhum de nós, eu acredito, porque eu nunca vi, e eu acho que fica aí uma autocrítica mesmo, né? Que a gente possa solicitar às instâncias superiores esse preparo que a gente verdadeiramente não tem. E aí eu coloco aqui, já encaminhando para sugestões, né? Provocações, nada que é fechado, a gente pode depois marcar outros encontros e entender como que a gente pode aplicar práticas de diversidade de fato dentro dos espaços da UFO. A gente tem muita coisa que é assim, o sistema não deixa, o sistema não faz, o sistema não sei o quê. Então a gente terceiriza muito a culpa e esquece que o sistema é feito por nós humanos, né? Eu trouxe uma definição que eu tirei lá do Google mesmo, né? Sistema de informação é conjunto de componentes que coletam, manipulam e disseminam dados e informação, proporcionando um mecanismo de realimentação, feedback, para atender um objetivo determinado. Os sistemas de informação estão difundidos por todas as funções organizacionais. Então, se a gente pensar quais sistemas a gente lida aqui na UF, eu listei alguns, né? A gente tem o próprio sistema de gestão, que é o SG, que é o sistema que faz o controle acadêmico. A gente tem o e-mail institucional, a gente tem o SOFIA, que é da biblioteca, o do repositório institucional, que eu não sei pronunciar o nome, é Dusseri, né? Dusseri, e vários outros sistemas. E eles não se comunicam entre si. Então, a gente gera, tem o SEI, que eu não coloquei aqui, mas a gente gera uma demanda no SG, que depois vai para o SEI, do SEI vai para outro sistema,
e por aí vai, esses sistemas eles não se comunicam. Então, o que a gente tem que pensar? Um aluno, uma aluna ou um aluno que requerer o seu nome social, né, ele vai ter que passar por todas essas etapas. E se a gente pensar ele lidando com isso no momento que para ele é muito crucial enquanto pessoa mesmo, a gente vai estar expondo esse aluno a várias violências de maneiras sequenciais. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, enquanto se eu chegar aqui na biblioteca, né, para o meu trabalho, e lidar ali com uma pessoa que está solicitando, ela já está se expondo para você de uma maneira que ela não gostaria. Então, a gente conclui, né, assim, consegue pensar que os sistemas da universidade, por não dialogarem, eles acabam fazendo o que a sociedade faz lá de fora. E é por isso que eu digo que a universidade tem muito mais boa vontade do que efetividade em si, né? Se a gente pensar só esses pequenos detalhes que eu falei até agora. Então, o que eu pensei em deixar aqui para vocês? Né? Eu já trabalhei com a biblioteca, trabalhei primeiro na referência, depois trabalhei lá na secretaria de direção. Então, eu lidei com um pouquinho de cada área da biblioteca, mas foi, eu acho que 3 anos, se eu não me engano. Então, não foi todas as áreas, né? Então, o que eu pensei? Como dar possíveis provocações para vocês, enquanto servidores, servidoras da biblioteca, de como lidar. A biblioteca, quando eu entrei aqui, também em 2012, a gente teve uma greve nos primeiros dias de trabalho, né? E aí eu lembro de falar nessa greve, nossa, a biblioteca é uma vitrine para a universidade, né? Então, pensando nessa vitrine, eu acredito que esse espaço tem que ser um dos primeiros espaços de pensar um acolhimento para essas pessoas. Então, eu coloco aqui ações, possíveis soluções e exemplos, e aí depois eu acho que fica para a direção, os servidores e servidoras discutirem o que pode fazer para mais humanizar esse espaço, principalmente para as pessoas trans, né? Primeira coisa, neutralização de banheiros. A gente tem uma luta social imensa para isso, né? A gente fala, mas as estruturas dos banheiros da universidade, principalmente os masculinos, eles já vêm lá com as cabines e os mictórios, né? Mas isso não é só uma questão que tem que ser discutida daqui para a universidade, mas lembrando que aqui é uma vitrine, né? Mas se a gente pensar ali a interdição daqueles espaços de mictório, um desses mictórios todos para as cabines, né? Em casa ninguém vai ao banheiro acompanhado, né? Então, tirar as portas de fora, fazer cabines mais fechadas para as pessoas terem o direito todas de usar qualquer banheiro. Isso aí, por si só, já resolve uma série de problemas na universidade quando uma pessoa tem que sair de um bloco para outro para usar um banheiro. Quando a gente está trabalhando, se o banheiro do nosso bloco não funciona, a gente fecha o setor e vai embora para casa. Por que o estudante tem que sair da biblioteca para usar um banheiro que seja mais vazio, por exemplo? Outra ação possível, né? Verificação do campo de nome social em todos os sistemas. Como eu dei o exemplo do Estado, eu não sei se os sistemas que vocês usam, se tem a priorização do nome social em relação aos demais campos. Então, isso é muito importante. A pessoa incluir o nome social, esse campo deve sobrepor a outro e, na medida do possível, não expor o nome morto da pessoa, o nome de registro, até que isso seja solucionado pela pessoa na retificação do nome. E, na medida do possível, também, os próprios sistemas darem alerta, sei lá, um ponto de exclamação vermelho para o usuário do sistema, para o servidor, ter essa sensibilidade ao lidar com essa pessoa. Terceiro item, né, o atendimento humanizado. Se você está percebendo que o documento que a pessoa te entregou, o nome de registro é muito diferente da imagem da pessoa, da sua expressão de gênero, pergunta o nome da pessoa, o nome que ela quer ser tratada, né, se envolver na correção desses nomes nesses sistemas, já que eu acabei de dizer, né, e aí se empenhar na agilidade, dar retorno à pessoa de que você conseguiu solucionar essa questão. Se você tiver impossibilitado, esse sistema é um sistema só interno, ele não gera lista, ele não gera nada, e eu não tenho ali uma possibilidade agora de editar o nome social. Explicar para a pessoa quais são as questões e que esse nome de registro ou nome morto não vai ser exposto em nenhuma situação, deixar essa pessoa segura em relação a isso.
Neutralização da linguagem. Eu não quero perguntar, não sei lidar com as questões do pronome, né? Eu não sei lidar com pronome, não sei lidar com gênero neutro, não sei falar. A gente tem mecanismos na própria linguagem que a gente pode usar termos neutros e comuns de dois gêneros, né? Então, em vez de falar ele partiu, a pessoa partiu. Em vez de falar os usuários do sistema de bibliotecas, as pessoas que usam o sistema de biblioteca. Os alunos chegaram, o grupo de estudantes chegou. O cara fez isso, aquela pessoa fez isso. Então, alguém fez isso, né? Então, são formas de neutralização que a própria língua permite. E aí, aí é o meu lugar de fala, né? Enquanto profissional de letras, a gente fala, mas a gramática normativa prevê que o grupo de pessoas, no plural, é no masculino. Gente, a gramática não dá conta de várias coisas que a nossa língua já usa. A língua é um mecanismo vivo. Então, se a gente tem pessoas que estão solicitando a reeducação de acordo com essa gramática normativa, é uma função social, muito mais do que correção da língua portuguesa em si. Então, essa questão de achar, né, que é frescura, é mimimi, tem que ser revisto por todos nós, que a gente vive o privilégio de achar que é frescura, por exemplo. Supressão de artigos também é outra forma de neutralização de linguagem, né? A Duda saiu de casa com a Rafael. Olha só, Duda saiu de casa com a Rafael, já resolve bastante problemas, né? Eu gosto desse exemplo porque a gente tem a Pablo Vittar. Todo mundo já fala a Pablo Vittar, né? Não sei qual é a dificuldade nossa de nos educar quando a pessoa mantém o seu nome de batismo e quer ser tratado por outro gênero. Se você erra o pronome da pessoa, se a pessoa te corrige, né? Então, estou com uma aluna trans e tratei no masculino. Primeiro que você já fez uma bobagem muito grande, né? Porque a gente tem... Se você perguntasse o nome primeiro da pessoa, você provavelmente já saberia como tratar. Mas errou, gente, não tem nada... Não tem que dar palestra, falar que você... eu fiz o curso, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, né? Não precisa ficar comentando ou palestrando. A pessoa te corrigiu, você pede desculpa e segue com o seu atendimento normalmente, para evitar mais constrangimento. Você já causou um constrangimento. Não é passar pano, mas estou pensando para as pessoas que alegam que têm mais dificuldade de lidar com essas práticas, né? E outra coisa é não fazer perguntas íntimas. Então, não perguntar qual era o nome antes. Qual era o seu nome antes, né? Então, aqui a gente chama de nome morto, né? Também sobre pessoas gays, lésbicas, né? Você nem parece gay, então vê uma pessoa que tem uma expressão muito mais próxima do heterossexual, né? E acha que é elogio, falar, você nem parece gay, você nem parece lésbica, né? Não faça dessas pessoas ser um wiki trans, um wiki gay, um wiki lésbico. Então, se você quer pesquisar alguma coisa, perguntar alguma coisa, todos nós temos acesso a locais de pesquisa, então a gente pesquisa para se educar o tempo todo e não usar essas pessoas, né? A não ser que elas queiram. Demonstrar respeito e interesse pelas demandas dessas pessoas e também não se omitir em situações transfóbicas. Então, se alguém alegou que no espaço da biblioteca tal pessoa foi transfóbica com ela, apure imediatamente e não passe pano para esse tipo de situação, que eu acho que é o pior caso. E não considerar exigências de pessoas que já lidam melhor com essa temática um exagero. Você está exagerando solicitar a mudança aqui desse cartaz. Você está exagerando achar que aqui na página da biblioteca isso aqui tem que ser flexionado o gênero. Você está exagerando, né? Então, sempre que a gente puder, nos for cabível, né, corrigir comunicados, fazer as correções de dados e correções de linguagem necessárias à nossa prática social. E aí, para finalizar, né, eu coloco aí várias imagens de influencers digitais, que são pessoas trans, para que a gente possa, travestis, pessoas trans, pessoas não binárias também, para que a gente possa também utilizar as nossas redes sociais como espaço de educação. Como eu falei aqui no começo da fala, eu aprendo muito com a Wander, porque eu sigo ela desde um evento que durante a pandemia eu assisti ela apresentando,
E aí eu falo que eu aprendo mesmo, assim, as falas dessas pessoas, de todas essas pessoas, que devem ser apreciadas e utilizadas para o nosso aprendizagem. Então, já que nós, enquanto sociedade cis, principalmente, já violentamos muito, né, e silenciamos muito essas pessoas, que a gente possa seguir essas pessoas, a gente possa dar like nessas pessoas, consumir os vídeos dessas pessoas, porque quem está ganhando não é só elas, mas principalmente a gente nessa construção de aprendizagem. Então, era essa a fala que eu tinha feito aqui para hoje, né? Sempre me deixar à disposição de vocês. Se quiser a gente fazer um encontro mais demorado sobre cada tópico da minha fala, a gente pode fazer. Troco por certificados tranquilamente, estou na UF sempre, então tá ótimo. Para mim, eu acho que a gente, nessa troca, a gente consegue aprender muito melhor. Então, obrigado. Obrigada a você, Guilherme. Nossa.